Mas vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã, fazendo a nossa oração de sábado. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, Jesus, essa semana chamada Semana Santa, que se reflete, sobre os últimos dias do Cristo aqui na Terra, sobre a Páscoa. E nós somos convidados a refletir sobre os ensinamentos, o nosso modelo Cristo, que passou por aqui pela Terra e que trouxe os ensinamentos para nós, de amor, de paz, de equilíbrio. Que nós possamos, nesta manhã, desenvolver o estudo de forma a ter o Cristo em nossos corações, em nossos ensinamentos, aprendizados, que possamos desenvolver esse entendimento para melhor caminhar aqui na Terra e cumprir com nossos compromissos reencarnatórios, que são de melhoria interior, melhoria individual. Cada um de nós melhorando, contribuímos para um mundo melhor. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós sempre. Que assim seja. Então, nós estávamos estudando o capítulo 11 do livro No Mundo Maior. O título é Sexo. Então, nós estávamos começando esse capítulo na semana que passou. Então, para lembrar um pouquinho, Calderaro tinha saído daquela situação lá do moço que tinha ataque epilético e tal, e veio para uma palestra, junto aos grupos que ele participava no plano espiritual, e a palestra é justamente sobre essa temática, sobre o sexo. Então tinha pouco mais de 2 centenas de companheiros do plano espiritual, então desencarnados, que estavam ali para ouvir as reflexões que Calderaro ia fazer em torno dessa temática do sexo. E é interessante que nós até estávamos comentando com o seu Maurício, no estudo nosso de segunda-feira do Homem Integral, de Joana de Ângelo, nós estamos justamente nesse capítulo também que trata sobre a questão do sexo. E os assuntos, eles vão de encontro e traz a temática da mesma análise que a Joana de Ângelo faz para nós. Aqui Calderaro também passa essa análise, lembrando, primeiro fazendo um traçado assim, histórico, sobre essa questão, dizendo que é uma causa da loucura. Ele usa bastante esse termo loucura, que não é um termo mais utilizado dentro da psiquiatria, dentro da psicologia. Fala-se em transtornos mentais e classifica esses transtornos de acordo com os comportamentos que cada um de nós temos em torno desses transtornos. Mas nessa época, em 1900, na década de 40, ainda era utilizado esse termo. Então ele diz que uma das causas da loucura é a questão quanto à ignorância da conduta sexual que o ser humano, que nós temos ainda. Nós não compreendemos direito essa força que tem dentro de nós e utilizamos de forma equivocada. E ele lembra que a epidemia de bubões, no século VI, eliminou milhões de pessoas na Europa, na Ásia, e ele diz que esse número é uma bagatela, quer dizer, é um insignificante comparado aos milhões de almas que se perde pela angústia do sexo todos os dias, dilacerados pela conduta inadequada e pelo desconhecimento como enfermidade dos transtornos, dos desequilíbrios da forma como se utiliza. Os médicos, eles, nobre,
na sua ação, no seu comportamento, mas eles ainda analisam a questão na superfície, né, nos efeitos, procurando dentro do cérebro a causa de muitas distonias, muitos problemas, quando na realidade essa causa é mais profunda, está no espírito, né? Então ele chama atenção para isso, que é um fenômeno do nosso psiquismo, né, que está interno. Então não é simplesmente uma questão fisiológica, né, do automatismo dos genitais masculino e feminino, mas sim de uma situação mais avançada, né? Então ele diz assim até que a questão fisiológica tanto faz masculino, feminino, todos têm dificuldades, né, nessa área. Muitas vezes os desequilíbrios eles se apresentam. Então não é essa distinção que vai trazer a causa, né, e também a questão da desarmonia. Então ele fala que é doloroso verificar entre os homens, entre os seres humanos, os reflexos, né, dessa situação. E ele faz comparação com as guerras sangrentas de povos contra os povos, que por muito tempo trouxe muita morte, até hoje traz. Mas lembra ele que no campo sexual a escravização continua envolvendo milhões de criaturas. E é inútil a gente entender que a pessoa morreu, né? E como é uma questão, às vezes, diante dos anatomistas, né, que analisa, fala, não, é questão puramente fisiológica, morreu, acabou. Não, continua o problema no além-túmulo, né? A loucura continua dominando esses espíritos que parte daqui. Então, os centros perispiríticos deles, ela exige assim, muitos períodos de reparação, de condução, para poder consertar essas dificuldades. Então ele lembra e insiste nessa questão, que a questão sexual, a sede do sexo, não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, na sublime organização da alma. Então a gente e lembra que a equipe, né, deles trabalhando junto na crosta e junto aos espíritos desencarnados, eles percebem que as recordações da existência terrena permanecem entre as pessoas, né? Eles ainda porque nós estamos caminhando, né, como nós já estudamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que o espírito não tem sexo, né? Ele fala, não tem sexo. Mas, no entanto, ao desencarnar permanece aquela questão, né, dos efeitos da matéria. Então eles continuam com as sensações semelhantes a que tinham na Terra. Tem alguns romances que até ilustram, romance espírita, que ilustra essa situação, e a situação dos espíritos que continuam escravizados, né, muitas vezes pela situação, né? O sexo é uma coisa boa, é uma força criativa, criadora, é uma energia muito bonita, que estimula vários outros setores da nossa vida, mas como tudo na Terra, né, muitas vezes a gente usa de forma inadequada, deixamos nos escravizar pelos desejos, por essas forças físicas, e acabamos nos escravizando, como qualquer outra situação fisiológica. E ele lembra então que nós estamos então buscando, né, os espíritos, no caso ele citando os desencarnados, buscando ainda ir para as esferas mais altas da questão mental, da questão cerebral, onde a feminilidade e masculinidade constituem a característica da alma. Então veja que ele usa o termo né, feminilidade e masculinidade. Então nós estamos nessa conquista de todas as forças
né, que envolve essa questão. Né? De nada adianta a pessoa desenvolver apenas um lado, digamos, só o masculino, só o feminino. Nós estamos caminhando para que essas forças elas tenham dentro de nós, elas como uma situação mais total, integral, ampliada. Então aí ele faz uma comparação, né, dessas qualidades divinas para o futuro da humanidade, para o futuro dos espíritos. Então, ser compatível à energia e à ternura. Né? Quando a gente lembra de energia, lembra o lado mais masculino, ternura mais o lado feminino. Então, que sejam, né, as qualidades divinas no espírito, a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade. Né? Sempre, então, a fortaleza é mais definida no campo masculino e a humildade mais no campo feminino. Poder e a delicadeza, né? Até nessa época, né? Hoje já eu acho que essas forças elas já estão menos assim destacada, né? No campo masculino e feminino. A não ser aqueles casos mesmo que são destoantes, né? Onde existe o exagero, né, do machismo e do comportamento feminino muito dócil, né? Mas hoje já tem o poder e a delicadeza, eles já estão presentes, né, nas duas forças, inteligência e o sentimento, né? Sempre lembrando que esse livro é da década de 40. A iniciativa e a intuição. Então a mulher mais intuição e o homem mais razão, iniciativa e intuição. A sabedoria e o amor, ó, né? Então eles nessa época até né, separavam sabedoria e amor. Não? Então sabedoria e amor andam juntos, né? Hoje a gente sabe disso. Então ele eleva essa reflexão que é o futuro, o supremo equilíbrio em Deus. E então essa é a convicção, né, que ele traz para que a gente tenha essa transmutado, né, essa força para sublimação, que a gente possa cada vez mais, né, se afastar do primitivismo, né, dessas forças e caminhar pela divinação dela. Né? Então, antigamente a personalidade integralmente ativa no homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. No passado era assim que funcionava, né? O homem sempre muito ativo e a mulher sempre muito passiva. Era uma questão cultural e era meio que obrigado mesmo, né, a ter esse comportamento. Mas durante os milênios que nós estamos vivendo, as relações passou a mudar um pouco. Por exemplo, o papel da mulher, né, a mulher mãe e homem pai, hoje já se mistura bastante, né? Já tem as tarefas, né, no lar, elas já estão bastante assim misturadas, né? Modificou com relação àquelas questões sexuais da tribo, da família, né? Por exemplo, a taba, ela vem se transformando no lar, né? A tribo se constituindo em família. Então hoje nós trabalhamos mais essa questão da família, e isso vai nos modificando, né, os nossos impulsos, as nossas comunhões, e a gente passa então da barbárie para a civilização. Nós vamos nos ajustando, né, aos novos tempos. É o progresso. Nós estamos caminhando para esse processo de divinação, né, dessas forças, né? O alvo do divino amor. Então, daquela manifestação brutal dos sentidos menos elevados
para uma gloriosa iniciação das forças em relação ao divino. Então a gente passa assim, desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício. Então essa é a nossa jornada, né? E ainda temos, é claro, essas forças primitivas dentro de nós, ainda se manifesta com muita força ainda, né? Então o desejo, a posse, ela ainda está forte. Mas nós estamos transmutando ela para simpatia, para carinho, para devotamento, para renúncia, né? Para sacrifício. Então é a jornada sublimadora dessas forças sexuais que estão dentro de nós homens. Isso demora anos, né? Hoje no início da nossa conversa nós estávamos falando sobre a questão da justiça, né? Do trabalho, né? Ainda que exige assim, muito do ser humano, e isso em todas as áreas, né? O progresso ele não dá saltos, ele é um processo lento, né? E a gente, como espírita, nós sabemos que nós vamos transitando nas diversas posições aqui na Terra, seja na posição social ou mesmo na posição de gênero, né? Nós vamos atuando em várias posições para a gente progredir, né? A gente sentir aquela outra vivência para a gente poder então valorizar e buscar as mudanças nesse campo da evolução. Então, nós nos libertarmos dessas algemas ainda da questão, né, que a gente permanece preso muitas vezes a forças menos felizes. Então, ele lembra assim que as pessoas que já estão, né, nesse caminho, os espíritos já sublimaram essas forças e que já estão nisso aí, passaram por toda essa situação, né? Vieram também do primitivismo, né? Então o êxtase do santo, ele um dia foi um impulso, né? Um desejo, uma coisa mais voltada ao primitivismo. E só com muito assim trabalho, né? Com os imperativos da responsabilidade, com as exigências da disciplina e renúncia, é que os seres foram evoluindo, né? Foram passando para pontos, né, mais espiritualizados das sensações. Então não é uma questão assim compulsória, assim, obrigatória, né? A gente vai evoluindo conforme a nossa vontade, o nosso desejo. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente vá evoluindo de acordo com as nossas vocações, nossa vontade. Então a natureza não dá saltos, ela representa então a inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação, diz o Calderaro, na sua palestra. E ele lembra ainda, né, faz referência a muitos crimes que aconteceram, incontáveis crimes que aconteceram e acontecem, campeiam na Terra, né, pelos processos da loucura, envolvendo essas forças, né, que levam a pessoa a... Hoje nós temos várias campanhas, né, nessa área do feminicídio, por exemplo, né, para poder ver se humaniza mais, né, os seres, para que as relações sejam menos tóxicas, né, que as relações possam sair dessa questão da paixão criminosa para o amor sublime. Então nós temos campanhas voltadas para isso. E também tem os tratamentos médicos, né? A ciência, ela pesquisa tanto na área da psiquiatria quanto na área da psicologia para poder levar também, né, a reparação, né, conserto, né, de muitas
distonias que tem nisso aí, né? Que ainda nos deixamos levar pelos automatismos das inferiores que trazemos nas diversas reencarnações, né, dos nossos estados psíquicos. E aí ele lembra, né, o ciúme é um resquício disso aí, né, aquela questão da posse, do desejo, que hoje se revela no ciúme, aquele ciúme enfermiço, né, aquele verme voraz que devora, escraviza a relação. Num ambiente de ciúme extremo, todos sofrem, né? A família inteira sofre. A insatisfação, né, nessas áreas, o desentendimento, a incontinência, a leviandade. Então, tudo isso aí ele fala, se alastram para os fenômenos do desequilíbrio. Então, novamente lembrando, isso aí foi na década de 40 e ainda hoje nós vivemos essas dificuldades, né? Então, esses quadros mentais, né, pintam na Terra. A gente, hoje, com a facilidade do noticiário, da internet, a gente percebe que é um fenômeno mundial, né, que não envolve só uma classe social, mas todas as classes sociais são envolvidas, inclusive os poderosos da Terra. Aí algumas denúncias, né, envolvendo políticos, dirigentes, governantes e tudo mais nessa situação de desequilíbrio. E então a personalidade nossa, a questão da formação, né, do caráter, da moralidade, é uma questão que é uma obra, é um trabalho que a gente precisa trabalhar e entender que isso não é fruto, né, das glândulas, do mau produto da química mental. Aquela velho jargão de que a carne é fraca é um equívoco, né? Na verdade, é o espírito que comanda tudo. Então, por mais que a ciência, de repente, procura na parte física, na parte biológica, diz até endocrinologia, né, com injeção de hormônios e tudo mais, fazendo isso aí não modifica o pensamento, não modifica o espírito, o sentimento. Ele faz uma mudança na questão física. Então, mais cedo ou mais tarde, aquela questão contida na questão fisiológica, ela se manifesta no sentimento, né? Então não muda pessoas. Então ele lembra que a medicina ela precisa cada vez mais, não só nessa área, mas em todo, né? As obras de André Luiz está sempre lembrando, praticar a medicina da alma, né? Medicina da alma, é essa que é a cura completa, né? Cura mais integral. Então, fazer então valer, né, a questão da medicina da alma, salvar os doentes da alma. Então ele lembra a isso, né? Trabalhar a família, né? Trabalhar as vivências assim, de cada um. Então, para ter uma visão, um serviço de compreensão mais ampla nessa área. Então, o amor espiritualizado, diz ele, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir portas do abismo onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. E uma frase que me chamou a atenção, que ele diz assim: lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Então, de novo, ele aqui afirmando, né, que a questão fisiológica faz uma analogia, né? O sexo em face do amor são qual os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Então são instrumentos, né, da nossa evolução, do nosso desenvolver sentimentos, né? O sexo é uma ferramenta para a gente desenvolver o amor e o auto-amor. E às vezes muitas vezes é utilizado da forma equivocada e causa desastre, né?
muitos desastres. Então, é erro lamentável que é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de tempo às manifestações afetivas. Então, a gente confunde, às vezes, né, a questão sexual com o clímax do amor, né? E não é verdade isso, né? O campo do amor é infinito em sua essência e manifestações. Então, ele é um convite, né? A gente precisa fugir das aberrações, dos excessos, para se convencer, né? E perceber que todos nascemos para amar e serem amados, né? E que nós estamos aqui para aprender, né? Para criar essa questão do amor. E ele lembra então a questão da vivência de Jesus aqui na Terra, que Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra, e no entanto a família universal, né? Que ele trouxe a ideia, né? Do amor, né? Família, o coração, né? Ama a tudo e a todos, né? Independente dessa questão que a gente às vezes valoriza tanto, né? Muitas vezes nas nossas relações, que é a questão sexual. Então, a construção da felicidade real nesse campo da harmonia e dos sentimentos não depende do instinto satisfeito. A questão sexual, física, biológica é um instinto. Não depende. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processos evolucionários, é apenas um aspecto das multiformes permutas do amor. Então, é uma forma, né, de manifestar o afeto, o amor, é uma delas. A gente desenvolver essa questão do sentimento em nós, né, para poder viver melhor, né, libertar-se, né, do instinto. O instinto ele é muito útil, é muito necessário, né, para a preservação da vida, para nos estimular a crescer. Muitos fatores biológicos nossos funcionam de forma instintiva, sem qualquer participação da razão, da racionalidade. Necessário para a nossa vida física aqui, mas é importante, né, que a gente perceba que o caminho é o caminho da razão, né, do amor raciocinado, né, da fé raciocinada, e sair dessa questão instintiva que muitas vezes leva ao automatismo e à questão do sexo torturado, né, que as pessoas às vezes levam ele fala, né, a influência de perigosos monstros da imaginação, né, que a despeito faz o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que vai abrindo chagas em nossa alma. Então lembra que nos convida a nos libertar dessa situação. Orlando chegou, seja bem-vindo. Lutando até agora para entrar na internet, não consegui. Não consegui, não. Agora eu mandei o link para você, não estava dando certo, né? Pois é. Eita. E nós já estamos avançando bastante aqui. Então, pois é. Já vai para 9:07, né? Está quase acabando. Já estamos no finalzinho, mas depois eu coloco o link do vídeo, né? Não tem problema não. Aí você pode assistir. Nós estamos falando um assunto que é o capítulo 12, o título é Sexo. Então ele é um capítulo bastante assim interessante, né? Que fala sobre a libertação, né, do que nós estamos buscando, o instinto, e nos guiar mais pelo santificar, né, essas forças criativas que nós trazemos, e nos libertar. Então, André Luiz aqui faz uma retrospectiva
desde o primitivismo, né, que as pessoas eram guiadas unicamente pelo instinto, e hoje nós já podemos, cada vez mais estamos caminhando para isso, para sublimar essas forças dentro de nós e tratar elas como forças da alma, né? Então, como nós vimos lá no livro dos Espíritos, que o espírito não tem sexo, mas quando a gente desencarna, permanecemos ainda com aquela ideia do sexo, né? Tanto é que nas comunicações, na... aqui na Terra, o ser humano ele necessita do sexo, né? Mas o correto é um sexo, como é que fala? Honesto, né? Uma coisa que você tem a sua companheira, a sua vida, né? Como é que fica essa situação? Então, ele faz é o Calderaro aqui, né, que está fazendo a palestra. Esse capítulo é uma palestra sobre esse assunto. Então, ele nos lembra que nós é um caminhar, né, um processo. Nós ainda estamos voltados para as forças, né, do sexo, como uma questão fisiológica. A própria medicina, né, analisa de forma fisiológica, mas ele nos lembra que vai muito além disso aí, né? O espírito, nesse caminhar nosso aqui, nós caminhamos, ora nós estamos num gênero, outra hora estamos no outro, né? Que é justamente para desenvolver as emoções em todos os campos, né? Aqui na Terra, a característica do homem, ela é definida de uma forma, da mulher é outra, e desde lá atrás, né, essas definições eram muito mais acentuadas, hoje até menos, né? Então, o papel do homem e da mulher hoje, ele já está se misturando um pouco mais, que é o processo evolutivo. Cada dia mais nós somos convidados a vivenciar de forma mais ampliada essa relação, e no campo do espírito, né, a gente continua, né, da mesma forma que estava aqui na Terra. Agora, os espíritos mais avançado, igual, por exemplo, o Cristo foi um exemplo, né, essa questão já não está tão acentuada, né? Então, mostra que o amor é uma questão universal. Então, os tormentos, né, do sexo, né, que escraviza e que leva as pessoas a muitas aberrações, a muitos comportamentos inadequados, o espírito, quando ele avança nesse campo criativo, ele usa essas forças no amai-vos uns aos outros, que o Cristo preconizou lá atrás. Então, nós somos convidados aqui pelo Calderaro cada vez mais a trabalhar isso aí dentro de nós, dentro da nossa mente, né? Que nós perceber, né, que nós caminhamos para isso, né? Para mudar essa forma de encarar, né, o sexo e como uma coisa assim bem definida, fugir daquela questão do machismo, né, exacerbado, que causa tanta dor, né? Hoje nós temos aí as campanhas, notícias do feminicídio, né, que acontece muito, né, do homem pela sua força mais embrutecida, né, do machismo e tal, ele muitas vezes asfixia, né, a relação e torna uma relação de submissão. Antigamente isso era muito comum, né? E na época desse livro, que é na década de 40, era uma situação bem mais forte. Hoje nós já estamos ampliando mais essa vivência. Então, o papel da mãe, do pai já se mistura bastante, né? As tarefas em casa, as relações familiares, elas estão cada vez mais se modificando. E nós somos convidados a desenvolver essas forças em todos os campos. Então, ele faz a lembrança aqui de Freud, né, aquele grande
psicólogo austríaco, né, que lembrava, né, que ele dizia que as forças sexuais, né, define a pessoa, define a personalidade e tudo mais, e ele lembra que não é bem assim, né, que hoje que a gente sabe que nós estamos caminhando para cada vez mais nos libertar dessas amarras, né? Então a gente é um convite para nós sublimar essas forças criadoras que todos temos, né? Todos nós somos depositários dessas forças criadoras. E quanto mais a gente trabalhar dentro de nós essas emoções, mais nós vamos nos libertar e vamos nos tornar felizes. Né? A vivência aqui, né? Essas angústias que muitas vezes nós passamos, né? Angústias por conta dessas vivências sexuais, elas vão deixar de existir. E hoje nós vemos a própria família, né? As mudanças que no campo familiar, né? Que estão acontecendo, né? Nos relacionamentos, como é que as pessoas estão vivenciando e que de alguma maneira, né? Nós estamos caminhando para a sublimação dessas forças. Dona Lalinha, a senhora Estou aqui. quer fazer um comentário? Falando sobre isso aí, força do homem, força da mulher. Meu pai nasceu em 1908, Tá. e bem antes do Chico Xavier ainda, né? Mas meu pai foi uma criatura assim que é difícil até de descrever. Ele, naquele tempo dele, porque já era um tempo bem longínquo atrás, né? Ele não tinha esse negócio de distinção, quem era o homem, quem era a mulher dentro de casa, não. Ali era quem tivesse na disposição na hora. Por exemplo, a minha mãe sempre foi muito doentinha, ela nunca foi uma pessoa muito sadia. Ele tomava conta das despesas de casa tudo, ele que lavava vasilha, ele arrumava a casa, ele matava porco, ele arrumava tudo, além do trabalho outro que ele fazia fora. Ele, muitas das vezes, eu lembro de um dia dele fritar porco, eu já estava mocinho, assim, uns 14 anos, eu falei para ele, pai, deixa eu mexer o tacho, senhor. Não, isso aqui só quando você estiver mais velhinho um pouco. Isso aqui, por enquanto, é eu. Por enquanto, eu vou mexer. Sua mãe não pode, porque sua mãe tem problemas. Mas enquanto você não estiver bem adulta, não vou deixar, não. Isso aqui é só gente mais forte. Eu protegia a gente muito e ele não tinha aquele negócio de machismo. O macho faz isso e a fêmea faz aquilo, não. Então, ele fazia de tudo. Lá não tinha separação de quem o homem fazia e quem a mulher fazia, não. É o que desse conta na hora. Ele não tinha esse negócio igual tem hoje. Não, o homem não pode fazer comida, o homem não pode lavar vasilha, o homem não pode mexer com cozinha, porque é homem. Não, ele não era assim. Ele criou nós nesse ritmo e no ritmo do amor mesmo, do perdão e da compreensão. Nós todos fomos criados assim, nesse ritmo de aprendizado de amor e compreensão. Meus irmãos todos faz de tudo em casa, eles lavam, passam, cozinha, faz de tudo, os irmãos masculinos. A mesma coisa, aí, tanto faz os irmãos e as irmãs, é tudo uma coisa só. Não tem diferença. Ele criou nós como não separou o sexo. Ensinou todo mundo da mesma forma. Cada um ele ensinava a vivência. Foi um pai assim, exemplar. Igual ele, acho que ainda está para existir, porque não existe ainda, não. Só a hora que ele vier de volta. E isso que a senhora está falando, principalmente nessa época, né, que a senhora está citando aí, eram as exceções, né, porque a gente ouve falar ainda hoje, né, em comportamentos assim bastante machistas, né? Por exemplo, a gente vai conversar com pessoas assim mais antigas, fala não,
pai não abraçava filho, né? Porque isso é coisa de mulher, não pode. Onde já se viu um homem abraçar outro homem, beijar, né? Ter carinho, essas coisas, né? Era uma relação assim diferente, né? Por conta da cultura mesmo, das preocupações que tinha, né? A Até essa família que eu questão de falar entrei em era amor. totalmente ao contrário. A que eu entrei é totalmente ao contrário. Aí, Inclusive, é difícil colocar limite hoje, porque é muito, muito diferente. Muito. É igual água e óleo. É diferente nós. então. Eu, E o eu homem tenho fazia assim, dificuldade. tarefas domésticas também, né? Era muito questionado. Onde já se viu isso, né? Ó, Limpar a na, cozinha, no lavar o que banheiro. na que eu entrei, mulher é mulher, homem é homem. Então, Tarefa de mulher é tarefa de mulher, tarefa de homem é de homem. então esse capítulo aqui ele leva a gente a muitas reflexões sobre essa questão, né? Que hoje nós já estamos vencendo bastante coisa, né, nessa área, né? Mas ainda tem Tá muita pensando coisa, muito. muitos desastres que acontecem aí, né, na sociedade, ainda é fruto dessa herança que muitos trazem, né, lá do primitivismo ainda, né, que as pessoas ainda, na época era necessário, né, para defender a tribo e tudo mais, né, o instinto, mas hoje não mais, né, hoje a gente tem Meu pai, mesmo. eu acho que ele era meio fora do tempo dele. Inclusive o espiritismo mesmo, a família toda católica, ele que procurou sozinho a, aprender o espiritismo através de compras de livros, de revista, ele comprava pelo correio, ia pelo correio para ele, porque ele morava lá em município de Acre, ele morava na roça, né? Então, era difícil, ele disse que foi difícil para ele conseguir, mas ele conseguiu material para ele estudar. Ele estudou sozinho, sem uma opinião formada de ninguém ajudando ele, só através da leitura. É, E ele passou para nós, muito bem. frustrações, tudo. Algum comentário mais? Esse é o nosso capítulo de hoje, capítulo 11. Ele, ele encerra, né, todo o capítulo é só essa questão mesmo da palestra, né, que ele falou sobre a questão do sexo. Pois ele encerra. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 13, Estranha Enfermidade. Já vai trazer um caso mesmo, né? Contar uma. 40 capítulos esse livro? Oi? Esse livro é 40 capítulos? Acho que é 20, né? 20 capítulos. Parece que No é nosso 20. lar eu achava que era 40 e Maurício falou que era 50, né? Nosso lar é muito. Esse acho que é 20 capítulos, se não me engano. Depois eu vou consultar direitinho. Depois eu mando o link desse estudo que nós fizemos hoje, coloco no grupo e tal, para Ah, não relembrar. esquece de mandar o nome do remédio, Odilon. Ah, e vou mandar o nome do mulungo para a senhora, vou escrever ele, mulungo. Remédio para Ele é uma dormir. raiz? Ele acho que é pela forma aqui que eu vejo no vidrinho aqui, que eu já comprei ele processado. Aliás, até nem comprei, eu ganhei da minha irmã, lá de Dourados mesmo. Ela que me deu, mulungo. É um chá. Mulungo. Mulungo. É um chá da Amazônia. Mas eu vou Hum. mandar para a senhora. Eu acho que é uma casca, é a casca da árvore. Faz, tipo, Chá. põe ele, ferve ele ou coloca água fervendo? Coloca água fervendo, infusão, né? Ah, E daí cobre ele durante alguns minutos e depois toma. tá. Beleza. Então, Ah, e aí vou tomara mandar que seja também bom. o nosso estudo de segunda-feira, que foi a mesma temática, só que em outro livro, né? O livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, que trata do mesmo assunto. Aí eu vou colocar no grupo para todos
poder assistir. E nada mais havendo, né, vamos partir para o encerramento então, né? Alguém quer fazer a oração final? Quer fazer algum comentário mais? Orlando, Dona Lalinha? Orlando está aí ainda? Tá, Orlando está aqui, quietinho. Sim. Uai, o Orlando é preguiçoso. Oi, dona Laia. Bom dia. Hoje você está meio preguiçoso, Orlando. Pois é, não, eu estava lutando para entrar na internet e não consegui. Eu vou fazer a prece então, mano. Tá bom, combinado. Mestre, amado Jesus, mais uma vez aqui estamos diante da sua presença, magnânima. Não vendo o Senhor pregado numa cruz ou com aquela coroa de espinhos, de jeito nenhum. A gente vê o Senhor em volta de uma luz muito bonita, que nesse instante está clareando sobre todos nós, aqueles que participaram deste encontro da manhã, né, o estudo das obras de André Luiz, bem como também aos demais, a população toda, porque todo mundo volta o pensamento no Senhor. Mestre amado Jesus, nós te pedimos aí que nos dê um final de semana maravilhoso, um sábado gostoso, porque nós estamos começando, e um domingo ainda melhor ainda. Que nós possamos assimilar essas lições que foram passadas e tornar a nossa vida mais leve, mais fácil de viver. Que Deus, que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja. Pai nosso que estás nos céus, aqui, ali, em todo canto do universo, santificado seja o teu nome, sublime, em todo lugar, aonde se exprime, aonde se fala no teu nome. Venha a nós o teu reino, aquele reino de amor, de humildade, de grandeza espiritual. Grandeza espiritual. Seja feita a tua vontade, somente, exclusivamente a sua vontade. E que nós possamos assimilar a sua vontade e seguir os seus ensinamentos. Assim no céu, como na terra. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Somente o pão nosso. Aquilo que nós precisamos para viver. Porque ao partirmos para a vida espiritual não vamos levar nada, absolutamente nada, a não ser o bem que a gente fez. Então, que a gente possa ter o suficiente para viver. Só isso. Perdoai as nossas dívidas, porque elas existem, infelizmente, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, a tentação do vício, a tentação do jogo, a tentação da droga, e outras coisas que existem que são perniciosas para nós. E nos ampare e nos defenda de todo mal. Amém. Amém. Assim seja. Muito bem, muita paz para